O mundo visivelmente está sendo marcado pelos finais dos tempos. E também há sinais de uma grande crise mundial acontecendo. As nossas vidas se mostram cada vez mais curtas e passageiras aqui na Terra. Estamos vivendo um cenário onde a pobreza e a fome ceifam vidas como nunca antes, onde os falsos profetas proliferam, a desesperança aumenta e as almas estão sendo vastamente perdidas. Mas, em meio a tudo isso, reconhecemos a urgência da nossa missão. Há uma luz de esperança através dos Gideões missionários da última hora. Esse é um projeto do coração de Deus, como guardiões da fé e da ação social. Com mais de 44 anos de história e um exército de mais de 1000 famílias de missionários, nos dedicamos à obra missionária que transcende fronteiras. Estamos em 21 nações, tocando inúmeras vidas com o Evangelho de Cristo. No entanto, sabemos que ainda é pouco, pois há milhões e milhões de pessoas para serem alcançadas pela palavra de salvação. Nós, os Gideões missionários da última hora, estendemos um convite a todos aqueles que sentem o chamado para unirmos nossas forças nesta causa. Você já pensou no que apresentará diante de Deus no dia do juízo final? Pois, neste momento crucial da história da humanidade, a verdadeira medida de nossas vidas será determinada pelo que fizemos em prol do reino. A vida aqui na terra é breve, como um piscar de olhos, mas no céu ela será eterna. Oh, glória, aleluia! É hora de agir. É hora de juntos fazermos missões no Brasil e nas nações, pois essa é a ordenança do Senhor e nossa tarefa mais importante que temos nessa vida. Venha fazer parte deste exército de Cristo, apoiando a obra missionária dos Gideões. O Espírito Santo está nos conduzindo a fazer missões nesta hora final. Gideões missionários da última hora, unindo o Brasil para evangelizar o mundo. Aleluia. Com alegria na minha alma, eu vos cumprimento na paz do Senhor. Convido vocês a abrir a Bíblia, onde a minha Bíblia está aberta. No Evangelho de Jesus Cristo, escreveu Marcos, no capítulo de número 16. Marcos, capítulo 16, versículo de número 14, até o versículo de número 18. Marcos 16, capítulo 16 e o versículo 14. Os que encontraram, por gentileza, queira dizer um amém. O texto é o texto áureo das missões. Diz o texto: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. As mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Tome o teu assento, você que pode. Querida igreja, para mim é um privilégio poder retornar a esta casa e poder servir
este trabalho missionário, e eu quero ser grato a Deus. Grato a Deus esta noite pela vida dos meus pastores, pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso pastor presidente de honra da CGADB e o nosso pastor presidente da nossa convenção estadual Confradesp. E também agradecer a Deus pela vida do pastor José Wellington Júnior, que é o nosso pastor presidente da CGADB, e ele nos dá esta noite a alegria de poder servir a igreja aqui de Santa Catarina. Debaixo da bênção dos meus pastores, eu trago saudação deles, e se vocês recebem por bondade, digo amém. E nesta oportunidade, ser grato a Deus pela vida do pastor Zilmar Miguel, sua esposa, irmã Inês, este casal que aprendemos a amar. Deus seja louvado, e mais uma vez obrigado pelo convite de estarmos cooperando com vocês. E fazendo uso da família Miguel, eu quero agradecer a Deus pela vida deste grande homem de Deus, pastor Giovanni Miguel, e a sua esposa, nossa querida irmã Michele. Pastor Giovanni, eu costumo dizer que tem pessoas que outras pessoas nos apresentam para aquelas pessoas, mas existe algumas que é o próprio Deus que apresenta. Você sabe do que eu estou dizendo, e eu quero ser grato a Deus pela vida desta família. Agradecer a Deus também pela vida do pastor Abner, sua esposa, irmã Silmara, que sempre nos recepciona com muito carinho, e eu quero agradecer a Deus pela amabilidade de vocês. Pastor Admilson e sua esposa, irmã Elaine, é uma alegria revê-los. Deus seja louvado por esta família tão abençoada. E nesta feita, agradecer a Deus pela vida do pastor Sérgio Melchior. Deus abençoe, é uma alegria revê-lo. Já cooperei na convenção, em outros lugares junto com o pastor, que é o vice-presidente da convenção de Santa Catarina, e preparando Deus, estaremos lá no Missões Siloé em agosto, em Joinville. Deus abençoe a sua esposa, nossa querida irmã Helena. Deus abençoe esta família. Saudando o pastor Sérgio, eu sou grato a Deus pela vida do pastor Niltinho, carinhosamente, sua esposa, a irmã Regina, um casal que nos abraçou no estado de Santa Catarina. E eu já estou quase catarinense. Todos os meses eu tenho agenda aqui para estar com vocês. Deus seja louvado. Estarei na convenção em junho, permitindo Deus também, junto com a minha esposa, e para mim é uma alegria servir Santa Catarina. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Adriano, vice-presidente dos Gideões, sua esposa. Pastor Adriano é um paulista que foi emprestado para Santa Catarina e está jogando muito bem aqui no time. Deus abençoe, é uma alegria. Ele é belemita, filho da nossa igreja em São Paulo. Quero ser grato a Deus pela vida do Melk, que tem prestado um grande serviço na mídia dos Gideões. Está de cara nova aí, parabéns para toda a equipe. Cumprimentando o Melk, eu cumprimento todos que trabalham na mídia, que tem sido um instrumento de Deus para os nossos irmãos de longe, que não puderam estar como vocês aqui estão. Agradeço a Deus também pela vida da diretoria dos Gideões Missionários da Última Hora. Quero cumprimentá-los no nome do Senhor Jesus. Sou grato a Deus pela vida da minha amada esposa, a irmã Michele, que me acompanha há 25 anos. Nós estamos juntos há 25 anos, 23 anos casados, trabalhamos juntos como líder dos jovens, trabalhamos juntos como departamento de missões, fomos ao campo missionário e, por bondade do Senhor, há 20 anos pastoreando a igreja. Eu tenho o privilégio de dizer que eu sou um dos mais jovens pastores presidentes do estado de São Paulo. Eu pastorei o centro do estado de São Paulo, numa linda cidade chamada Jaboticabal, onde são 11 cidades ligadas ao nosso campo, e temos esta árdua missão de cuidar de aproximadamente quase 40 congregações. Então Deus tem sido louvado e tem nos dado esta graça, desta dupla
dupla função, em ensinar a palavra e também pastorear. E a irmã Michele, ela é esse instrumento de Deus que Deus tem levantado. Deus tem os seus propósitos. Deus não usa uma pessoa, Deus usa as pessoas. E Deus é tão bonito a forma que Ele fala, que Ele não dá tudo para um. Ele dá um pouco para um e um pouco para outro, e os propósitos se unem. Deus não dá tudo para Samuel, nem tudo para Eli. Samuel consegue ouvir a voz, mas não sabe quem fala. Eli já não ouve a voz, mas sabe quem está falando. Então o ministério se completa no outro. Deus seja louvado pela vida da minha esposa. E também me acompanha nesta viagem o presbítero Josué Pereira, juntamente com a sua esposa, a irmã Regina, que são nossos amigos de longa data e trabalha conosco na Secretaria de Missões ali de Jaboticabal. Deus abençoe nosso diretor de missões que me acompanha. Eu também agradeço a Deus pela vida dos nossos irmãos de Jaboticabal, uma cidade muito linda no interior de São Paulo. E a nossa igreja tem dividido o meu ministério, porque eles aceitam esta chamada entre eu pregar e pastorear. A igreja aqui pode dar um amém para os irmãos de Jaboticabal? Deus seja louvado. Meus irmãos, pelo meu tamanho, eu acho que eu já falei até demais. Quantos vieram aqui ouvir a voz de Deus, queira dizer um amém? Cumprimento todos os nossos irmãos que fazem parte, os nossos políticos que estão conosco. Deus abençoe cada um de vocês. Eu também não posso esquecer, pastor Zilmar, que eu estou trabalhando com a editora Kalel. E hoje ela me dá um presente. Eu escrevi várias obras já, mas esta é um presente que eles têm me dado. E é um livro que eu estou lançando hoje aqui, juntamente com a editora Kalel, que está lá na Banca dos Gideões, ali na loja dos Gideões. Se você quiser adquirir, é Endereços Transformados, as 13 casas que Jesus visitou. Eu ministrei uma série de mensagens na nossa igreja, de 13 cultos de doutrina. Cada culto era uma casa que Jesus visitou. E eu encontrei na Bíblia 12 casas que Jesus visitou. Aí tem a 13ª casa. Pergunta, qual é a 13ª casa? É a sua casa. É a casa que Ele vai visitar. Quantos creem que Ele vai visitar a tua casa? Então esse livro foi um compêndio de escritos que gerou esse livro. E eu estou muito feliz de poder apresentar para vocês. E esse aqui eu trouxe para o pastor Zilmar e sua esposa, a irmã Inês, e gostaria de entregá-los. Querida igreja, como eu sou um pregador que prego, ensino e prego, eu preciso muito da sua atenção. Se você trouxe um lápis para anotar, anote. Eu sempre digo que é melhor um lápis pequeno do que uma memória grande. Tudo que você anota, nunca mais você esquece. Cumprimento também os meus colegas de ministério que estarão ministrando. Que bom que eu vim antes. E o fardo é mais maneiro, porque depois eu só dou conta de batizar com água. Eles são os que batizam com fogo. É prazer em conhecer pastor Márcio, Antônio Márcio. Conheci hoje no hotel. Pastor André Haas. Deus abençoe. E estou feliz de poder revê-lo. Meus irmãos, vamos para a palavra do Senhor. Nós estamos convivendo em uma sociedade. Repita comigo, sociedade. E dentro de uma sociedade existem algumas colunas. Repita, colunas. Por exemplo, a primeira coluna de uma sociedade se chama família. A primeira coluna de uma sociedade se chama família. E a família, se nós olharmos aí fora, está indo a cada dia de mal a pior. Nunca houve um índice de descrédito familiar como existe nesses últimos anos.
A família, a cada dia que passa, está perdendo seus valores morais, valores espirituais. A família, a cada dia que passa, tem trazido uma preocupação para esta sociedade. Houve-se uma matéria que nunca houve um índice de divórcio nesses últimos anos. Então é um retrato que a família a cada dia está indo de mal a pior. E Deus é o Deus que construiu a família. A Bíblia começa com a família e termina com a família. A Bíblia conta a primeira história de Adão e Eva e termina com o encontro do noivo com a noiva. Jesus é amante de família, Deus é amante de família. A Bíblia, em todos os livros, você vai ver que a família foi destaque. Deus sempre honrou e sempre gostou da família. É bem verdade de quando o filho pródigo volta para casa, ele vem ensaiando uma oração, mas quando ele chega diante do pai dele, ele diz assim: pai, pequei contra o céu e perante ti. Primeiro ele confessa no céu o pecado, para depois confessar com o pai. É sinal que quem desonra a casa, desonra céu. Quem desonra a família, desonra céu. Quem desonra pais, desonra céu. Então o segredo é a família. Então, se a primeira coluna de uma sociedade se chama família, e aí fora ela está indo de mal a pior, eu vou pular para a segunda família. Pergunta: qual a segunda família? Não, animados, qual a segunda família? A segunda família se chama educação. A educação faz parte de uma sociedade. A sociedade está em pauta de uma educação. A educação aí fora também está indo de mal a pior. Nunca houve um descrédito nos colégios como houve nesses últimos anos. A minha esposa é professora e alguns anos atrás, ela dando aula, hoje ela não exerce mais esta profissão, hoje ela tem uma clínica e é psicóloga, mas ela chegou em casa desesperada, dizendo: um menino de 11 anos não vai ler, não quer estudar e diz que eu tenho que passar ele no final do ano. Então a família, a cada dia que passa, ou melhor, a educação está indo de mal a pior. Eu li uma reportagem que daqui a 20 anos, se continuar do jeito que está, não vai ter demanda, não terá professores para ensinar os teus netos, os meus netos, porque a educação também está indo de mal a pior. Se você vê isto nessa sociedade aí fora, por gentileza, dê um amém concordando. A terceira coluna de uma sociedade se chama saúde. Qual é a primeira mesmo? Família. A segunda, educação. A terceira, saúde. A saúde também, a cada dia que passa, está indo de mal a pior. Nunca houve um índice de infecções, nunca houve um índice de mortes como está tendo nesses últimos tempos sobre algumas enfermidades. É bem verdade que a Covid-19 veio dizimar a terra. Se você olhar no SUS, Sistema Único de Saúde brasileiro, você vai perceber que a cada dia mais frequentados, os postos de saúde cada dia mais lotados. Por quê? A saúde aí fora também está indo de mal a pior. Eu poderia deixar aqui várias colunas que sustentam uma sociedade, mas eu quero falar da quarta coluna desta sociedade. Vamos só fazer uma retrospectiva. A primeira coluna de uma sociedade se chama família. A segunda se chama, e a terceira se chama. Pastor, o senhor só veio falar coisa ruim para a gente? Isso daí na TV a gente vê? Não, eu vim falar sobre a quarta coluna de uma sociedade, e ela se chama igreja. Ela não quebra, ela não para, ela não muda. Ela foi fundada há mais de 2000 anos atrás. Entra governo, sai governo, e esta igreja continua de portas abertas, declarando que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Esta igreja começou pequena,
Esta igreja começou com um filho de uma mulher por nome de Maria. E ele vem ensinando esta igreja. Ele veio alicerçando esta igreja. Ele veio dando um prisma como esta igreja seria fundada. Ele chama 12 homens. E ele faz algo que a gente está deixando de fazer. Em 3 anos e meio, ele faz algo que a igreja está parando de fazer. A igreja hoje está querendo fazer crentes. A igreja hoje está querendo fazer evangélicos. A igreja hoje está querendo fazer cristãos. Mas Jesus não ensinou nada disso. Ele não disse para a gente fazer crente, não disse para a gente fazer evangélicos, não disse para a gente fazer nenhum cristão. Aliás, crente todo mundo é, porque foi Ele que fez todos nós, a nossa imagem, a semelhança dEle. Todos querem ser evangélicos, mas essa palavra nem na Bíblia tem. E todo mundo acha bonitinho. E vocês não ficam me olhando com essa cara não, senão eu vou achar que Deus já está me usando aqui. Todo mundo agora está bonitinho dizer sou cristão. Mas cristão na Bíblia só apareceu em Atos dos Apóstolos como forma de piada. Tinha um grupo dos discípulos de Jesus e eles diziam: olha aí os cristãos. Então foi de uma forma zombaria que eles falaram a palavra cristão. A única definição que Jesus deixou para esta igreja, ele disse para aqueles 11: ide, fazei discípulo. Olha para quem está do teu lado aí, diga: você é crente, você é evangélico, você é cristão ou você é discípulo? Jesus veio trabalhar com os 11, mas olha o cardápio que Jesus ofereceu para eles 3 anos e meio. Jesus ensinou comportamento, ensinou caráter, ensinou reino, ensinou renúncia, ensinou negue-se a si mesmo. 3 anos e meio batendo na mesma tecla. Vocês têm que guardar a espada, vocês têm que nascer de novo, vocês têm que ser nova criatura todos os dias, para depois, Fábio, olhar para eles e falar: agora vocês estão prontos, ficar em Jerusalém para ser cheios de poder. Primeiro foi 3 anos e meio de discipulado, trabalhou com caráter, mudança de comportamento, o que é reino, o que é negue-se a si mesmo, o que é obra missionária, para depois. Vou mandar o Espírito Santo agora. E a gente está fazendo tudo errado. O camarada vem para um culto de domingo e glória a Deus, aceita Jesus, levanta a mão. Vem o segundo domingo, a gente diz: vai prestar. Vem o terceiro domingo, a gente diz: opa, já coloca ele com os jovens ali, ó. Vem o quarto domingo, aceita uma emoção do culto e fala lá, 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 lá. A gente diz: foi cheio, mas não trabalhou com caráter, não mostrou que é reino, não falou que é negue-se a si mesmo. E se a congregação for pequena, já vira porteiro. É por isso que cresce uma geração de crentes que não são discípulos. É por isso que cresce uma geração que qualquer coisa, o espírito de abrir salão já desce neles. O espírito de abrir salão. Já viu esse espírito de abrir salão? Eu não concordo com ele, eu vou abrir a minha igreja, porque não é discípulo. Discípulo, se ele cantar, ele glorifica. Se ele não cantar, ele glorifica. Discípulo, se fazer parte da diretoria, ele está indo para o céu. Se não fazer parte, continua indo para o céu. Discípulo é discípulo.
E aí Jesus vem deixando umas facetas. Eu vou chegar no texto. Pastor Melfior, Jesus vem deixando um modelo de culto, é que a gente não aprende. Ele falou, num culto como esse aqui, tem que ter 5 pães e só 2 peixinhos. E a gente põe muito peixe e pouco pão. Tem alguém aí? Pão na palavra é a Bíblia. Ele falou, o modelo de culto tem que ter mais palavra do que peixe. Peixe é louvor. E eu glorifico a Deus porque o negócio está mudando aqui. Vocês viram, né? A cantarola parou. E a prioridade é a palavra, pastor Zilmar. E aí eu fiquei pensando, por que no culto tem que ter mais pão do que peixe? Porque peixe tem muito espinho. E se o camarada come muito peixe, é perigoso engasgar. Mas se tiver mais pão que a palavra, o pão limpa o espinho da garganta, e o povo abre a boca para glorificar e exaltar o nome daquele que tem. E aí Jesus vem deixando um modelo de culto, é que a gente não pega. Ele um dia chega agora na casa de Jairo e expulsa todo mundo lá de dentro e diz, só vai ficar a filha, a família de Jairo, modelo de culto. Vai fim, os meus discípulos podem entrar e eu também. Então vamos lá, ele está dizendo, na igreja tem esses 4 tipos de personagem. Vamos lá, o primeiro, tem que ter família. Segundo, tem que ter discípulo. Terceiro, tem que ter Jesus. E em quarto, tem que ter problema. Igreja que não tem problema não é igreja. Aleluia, quem está entendendo? Aí ele vem mostrando detalhes como ele quer a igreja. Aleluia, ele vai andando, ele vai mostrando, ele vai dizendo, a ingratidão vai morar na igreja, porque eu vou curar 10 leprosos, só um vai voltar. Aleluia, e ele vai mostrando os detalhes da igreja, e ele vai aparecendo com muitos detalhes. Eu queria ficar aqui, mas eu quero ir para o texto. E aí ele vai olhando e dizendo, igreja, eu só vou mostrar na Bíblia 3 ressurreições para vocês. Eu vou mostrar que eu ressuscitei o filho da viúva de Narim na beira do caminho. Eu vou ressuscitar a filha de Jairo dentro de casa. E eu vou ressuscitar Lázaro há 4 dias cheirando mal. É modelo de igreja. Ele vai dizer, tem gente na igreja que vai morrer na beira do caminho. Tem gente na igreja que vai estar morrendo dentro de casa. E tem gente na igreja que o diabo vai dizer, já cheira mal, não tem mais jeito. Mas eu ressuscito quem morreu na beira do caminho. Eu ressuscito quem morreu dentro de casa. E eu também ressuscito até quem já cheira mal. Quem está entendendo o modelo da igreja? Eu vou falar só mais um modelo, tem vários, mas esse aqui me encanta e eu fecho a introdução e já entro no texto. Ele agora vai chegar no templo e vai expulsar os cambistas. E eu acho interessante isso daqui, porque ele vai fazer 4 coisas ali que me arrepia. E a gente lê o texto e não entende, porque Bíblia não foi feita para ler, Bíblia foi feita para meditar. Aí ele chega, um franzino com a zorrague na mão. A diretoria da igreja da época era composta à mesa por 72 cargos. Mas ele enfrenta os 72 com uma zorrague na mão, expulsa os cambistas, abre o colchete, o gado sai pulando, gaiola enferrujada caindo, passarinho voando, moeda caindo pelo chão. E ele vai dar o modelo da igreja de novo, é que a gente não pega. Primeiro ele limpou a casa, repita comigo, ele limpou a casa. Diga, a casa tem que estar limpa. A segunda coisa que ele faz, ele diz, eu vou mostrar que a casa tem que ser casa de oração. Vocês nunca leu que na minha casa será chamada de casa de oração? Primeiro ele limpa, depois a casa vira casa de... Agora em terceiro lugar a Bíblia diz que ele chama os paralíticos, os enfermos e os cura. Ele transforma a casa em casa de poder. Então olha os degraus, primeiro limpa, depois casa de oração, para depois ter poder.
Não dá para inverter os valores. Tem que ter com a casa limpa, depois com a casa de oração, para depois ser casa de poder. Aí depois que ele transforma a casa em casa de poder, ele dá mais uma lição. As crianças começaram a cantar: Hosana! Aí os irmãos da diretoria falaram assim: o senhor não está vendo isso aí? Isso aí é uma blasfêmia. Ele falou: vocês nunca leram que é da boca das crianças de peito é que sai o perfeito louvor? A casa tem que ser limpa para ser casa de oração, para ser casa de perfeita adoração, para ser casa de perfeita adoração. Aleluia! Quem quer ser casa de perfeita adoração? Até aqui vocês entenderam? Vai ficar mais fácil agora. O texto que a gente leu é chover no molhado, porque é muito lindo e é decorado. Mas tem algum segredo aqui nesse texto. E eu fiquei pensando: o que sustenta esta igreja, gente? Eu já vi grandes firmas quebrar e colocar placa: aluga-se. Grande shopping que há um mês atrás estava funcionando normal, um mês depois faliu. Essa semana eu passei na rua de um supermercado, de um grande hipermercado na minha cidade. Eu falei: eu vou passar naquele mercado, de repente fechado. Eu falei: o que aconteceu? Fechou não sei quantas lojas no Brasil. Eu falei: mas isso aí quebra? Eu pensei que nunca ia quebrar. Quebra. E a igreja que não quebra? E a igreja que começou numa casa cantando um hino desafinado da harpa, 2, 3 pessoas, e alguém olhava e dizia: isso daí não vai a lugar nenhum. Não vai. De repente não é 3 pessoas, mas já é meia dúzia cantando na sala. Aí diz: não, é só 6 pessoas cantando. Só 6. Passa uns dias, já tem 15 pessoas, tem que ir para a área, para a varanda. Aí de repente virou um ponto de pregação. Alguém diz: isso aí não vai nada, porque só tem 12 crentes dentro de uma varanda. Ah, se você soubesse o segredo que sustenta esta igreja. Dos 12 já virou 30. Dos 30 já está comprando terreno parcelado para construir, fazendo mutirão. De repente tem uma Assembleia de Deus lá, como dizia o prefeito, no meio do nada, no meio do mato. O que mantém esta igreja? Pastor, pelo nível que eu estou vendo, o que mantém ela é o meu dízimo. Eu sou o maior dizimista daqui. Você está equivocado. O teu dízimo ajuda, e é obrigação tua ser dizimista. Mas o que mantém esta igreja de pé é muito mais do que dinheiro. E eu gostei esta noite, porque o pastor Zilmar esqueceu até de tirar a oferta, mas eu gostei, para mostrar que no coração dele não tem cifrão, tem amor, tem obra missionária. Aramaia, Selamaia. Eu estou sentindo Deus nesta casa. Quem dá um grito aqui? O que mantém esta igreja de pé? Vamos lá, 3, 2, 1. Pergunta para mim: qual o primeiro segredo? Não, animados, que eu estou animado. Eu cheguei do Japão quinta-feira, ontem já saí de viagem, eu estou mais animado que vocês. Pergunta aí: qual o primeiro segredo? O primeiro segredo está no verso 14. Estando todos eles reunidos, Jesus apareceu no meio deles, estando já ressuscitado. O primeiro segredo desta igreja é que o túmulo está vazio. O dono dela inaugurou ela lá no Calvário. Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. A grandeza deste evangelho é que o túmulo está vazio. O segredo desta igreja é que o nosso Deus vive. Quem crê que o túmulo está vazio? Ernesto
embaçado dizendo: o cristianismo não vai chegar a lugar nenhum, vai falir. Por que, Ernesto? Porque ele acredita simplesmente em um túmulo vazio. Que pena que você morreu, Ernesto. Eu queria te apertar a mão hoje. Eu queria te dizer: o maior segredo desta igreja é túmulo vazio. É túmulo vazio. O que mantém esta igreja de pé não é o teu talento. O que mantém esta igreja de pé não é a tua credencial de ministro. O que mantém esta igreja de pé não é o teu terno bonitão, não é a minha gravata. O que mantém esta igreja de pé é que o túmulo de Jesus foi aberto de dentro para fora. Foi aberto de dentro para fora. E você pode chegar em Israel hoje, tem uma placa dizendo lá: ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive. Alguém está acreditando que o túmulo vazio? Alguém está glorificando o Deus do túmulo vazio? Aleluia, aleluia. Eu acho bonito quando Jesus sai ressuscitado e ele prega para a multidão, mas ele vai atrás de dois, porque Jesus vai no micro e no macro. Eu amo o ministério de Jesus. Ele vai atrás de dois discípulos lá no caminho de Emaús, vocês lembram? Olha que coisa interessante. Ele encontra com dois discípulos, e foi os únicos dois discípulos que não participou da ceia. Quem não participa da ceia não vai longe. Quem não participa da ceia desacredita de túmulo vazio. Aí Jesus aproxima perto dele como um andarilho, como um peregrino, e eles estavam olhando o jornal. Mas sabe qual jornal ele estava na mão? O jornal de sexta-feira. O que estava escrito no jornal de sexta? Ele morreu, ele morreu, ele morreu. Aí Jesus chegou, já era domingo, e por incrível que pareça, domingo é dia de quê? Escola Bíblica Dominical. Foi a primeira escola bíblica dominical da história. Está no texto, está dizendo assim: e começando por Moisés, foi por todos os profetas, terminou em Malaquias. Ele começou no Pentateuco e tem uma aula de Antigo Testamento. Escola Bíblica Dominical. Mas era domingo. Tem crente com o jornal de sexta-feira na mão, só consegue ver tragédia, só consegue ver morte. Eu vim te dizer: ei, o Gideon já começou. Tem jornal, tem jornal novo. Me ajuda a pregar. Olha para esse irmão que está do teu lado e diga assim: se você não passou na banca, ainda passa. Tem jornal novo, e no jornal está escrito: ele vive, ele vive, ele vive. Quem crê que ele vive, o túmulo está vazio. Primeiro segredo que sustenta essa igreja é que o túmulo está vazio. Vamos acelerar. Segundo segredo, pergunta qual é? Está no verso 15, está na Bíblia. Ele disse assim: ide por todo. Opa, tem um segredo aí. Quantas vezes eu orei para Deus salvar só minha linda Jaboticabal? Eu quero 3.000 almas aqui, Jesus. Quantas vezes você orou dizendo: salva a minha família, a minha casa? Que bom que a visão de Deus não é igual à nossa. Quantas vezes você cantou: entra na minha casa, minha do vizinho, se der tempo? Porque a visão tua tem limites, a de Deus é ilimitada. O segundo segredo que mantém esta igreja de portas abertas é que a visão do dono dela é uma visão grande, é uma visão ampla. Se fosse a tua visão, você ia dizer assim: 10 dias de congresso é muito dia de culto. É porque a tua visão que é pequena.
E crente que não dá conta de participar de 10 dias de congresso não está pronto para ir para o céu. O culto lá não acaba. Ronald, a visão de Deus é maior do que a nossa. A visão nossa tem limites, a de Deus é ilimitada. É por todo mundo. Se a visão de Deus fosse igual à nossa, Daniel Berg e Gunnar Wingre tinha ficado lá nos Estados Unidos ou na Suécia. Mas Deus falou: não, eu vou colocar a minha visão na visão deles. E eles vão alcançar um estado por nome Pará. Eu estou arrepiado aqui. Eu vou encontrar as nações. Eu vou visitar uma cidade pequena, mas eu vou dar visão grande para eles. Eu vou visitar o sul do estado, um lugar que ninguém acredita, mas a visão que eu vou dar para um homem lá vai ser uma visão grande, vai ser uma visão ilimitada, vai ser uma visão de mais de 1000 famílias, pregando todos os dias. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, e em breve voltará. Eu quero te convidar, entra na visão do dono da igreja. O dono da igreja está dizendo: eu vou abrir a porta, eu vou estender, porque a minha visão é maior. Quem acredita que a visão dele é maior? E tem hora, irmão, que no ministério, pastores, me permitam, que nós precisamos entender qual é a visão de Deus, porque a dele é uma visão grande e a nossa é muito. E temos que tomar cuidado com quem a gente anda. Agora é uma palavra pastoral, porque eu sou total flexo. Pastor Zé Wellington diz que eu sou pastor e evangelista ao mesmo tempo. Vocês lembram de Eliseu? Ele estava dormindo em Dotã, foi pregar em Dotã. Eu já volto para o texto, estou abrindo um parênteses. E quando ele está dormindo, o profeta gosta de dormir um pouquinho até mais tarde. O Geazi foi tomar o café. Quando ele abriu a janela do hotel, a cidade estava cercada de inimigos. Ele vem tremendo para a porta do quarto do profeta. Bate na porta do quarto. Profeta Eliseu, o senhor não sabe o que está acontecendo. O quê? Os inimigos estão lá fora. Sério? É. Vão engolir a gente vivo. Se fosse você, o que você faria? Eu com 1,96 m de altura falava: onde é a porta do fundo? O Eliseu, na maior calma, falou assim: Geazi, dobra o joelho. Não, o senhor não está entendendo. Os inimigos estão lá fora. Geazi, eu vou te dar uma lição, Geazi. Pior do que inimigo é quem está com a gente e não tem a mesma visão da gente. Pior do que inimigo é quem congrega com a gente e não tem a mesma visão da gente. É quem viaja com a gente e não tem a mesma visão da gente. Eu vou orar, Geazi, para Deus abrir os teus olhos, porque o dono desta igreja tem uma visão grande. Inimigo a gente sabe, Geazi, quem deu a vitória é o dono da igreja. Não preocupa com o inimigo. Olha para quem está do teu lado aí, diga assim: não preocupe com os teus inimigos, preocupa com a tua visão. Glória! Vocês aguentam mais uma lição ou já vai acabando? Mais uma, pastor? Pergunta qual a terceira lição. Eu aprendi com meu pai que é melhor deixar o povo com sede do que matar afogado. Pergunta qual a terceira lição. Não, dá um grito, qual a terceira lição? A terceira lição continua no verso 15. Ele diz assim: ide por todo, pregai o. Opa, olha o segredo aí. É que pregamos, sabe qual é o segredo dessa igreja? É que a gente não fica contando historinha de coach, 20 passos para vencer, 65 conquistas.
365 estratégias. Não, a gente prega aqui o evangelho de poder. Eu não estou dizendo que Cecília Meirelles disse, eu não estou dizendo o que Paulo Coelho pensa, o que Augusto Cury escreve, com todo respeito. Esta igreja, se dependesse desses escritores, pastor Alexandre, já teria fechado a porta, mas nós estamos aqui por causa de um livro, por causa de uma palavra, e esta palavra tem poder de transformar o macumbeiro, de libertar o bebum, de transformar o drogado. Ei, políticos que aqui estão, o maior segredo desta igreja para libertar Camboriú é a palavra, é a palavra, é a palavra. A palavra é luz para os nossos pés. Salmo 119, versículo 105, o salmista escreveu. Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra. Quem tem a Bíblia aí? Fica no olho aí os que vão tirar foto. Quem tem a Bíblia, levanta. Aleluia. Eu quero ver um mar de Bíblia aqui. Não levanta só a Bíblia, só a Bíblia. Aleluia. Com a Bíblia levantada, aqui está a resposta do inferno. Satanás não tem medo de cara feia. Satanás não tem medo de credencial. Satanás não tem medo de microfone. Mas a palavra aberta, ele treme, ele treme. Aqui está a palavra de Deus. Quem tem coragem de gritar: aqui está o remédio que mudou a minha história. Quem tem coragem de dizer: aqui está o passaporte da eternidade. Quem tem coragem de abraçar a Bíblia? Quem tem coragem de dar um beijo na Bíblia? Tem crente que beija o cachorro, mas não beija a Bíblia. Beija a palavra aí, aleluia, e diz: ah, mudou a minha história, mudou a minha vida, mudou meu destino, mudou o teu destino. Você estava sendo condenado ao inferno. Ah, João 8:32: reconhecereis a verdade, e a verdade. Glória. Primeiro segredo que sustenta uma igreja é que o túmulo está. Segundo segredo que sustenta uma igreja é que a visão de Deus é uma visão grande. O terceiro sustentáculo, o terceiro segredo desta igreja é que pregamos o evangelho de poder. Tem mais uma, dá para ir mais uma? Dá, meu chefe? Vocês querem mais uma? Diga, mais uma. Pergunta: qual o quarto segredo? O quarto segredo está no verso de número 17. Olha que coisa linda. E estes sinais seguirão em meu. O teu nome aqui pode sair de cena, mas tem um nome que é o segredo desta igreja. Eu vou mostrar para vocês, vou no Antigo Testamento de novo, mas já volto. Eu vou mostrar para vocês que nome não vale nada. Repita comigo: nome não vale nada. Vocês lembram quando José foi demorado ser lembrado pelo copeiro? Cadê os alunos de escola dominical? Quantos anos ele demorou? Quantos anos? 2 anos. 2 anos ele demorou. Sim ou não? Quando o copeiro lembrou dele depois de 2 anos? Obrigado, querido. O nome de José é difícil ou fácil? Fácil. É o Zezinho, é o Zé. Se fosse o Westerson, eu tenho um obreiro lá que chama Westerson. Demorou 2 anos para me decorar o nome dele. Tem outro lá que chama Herbert Richard. O pai dele assistia muito Sessão da Tarde. Agora a Bíblia diz que o copeiro lembrou do sonho, mas não lembrou do José. Está escrito lá assim, ó: tem um homem, quem é? Não tem nome, ele me deu um branco, esqueci do nome. É um hebreu.
Mas não tem nome, eu esqueci. Mas o que ele faz? Ele interpreta sonho. Esqueceu do nome, mas não esqueceu do propósito. Porque nome não gera propósito, mas propósito gera nome. Pode até esquecer o teu nome, o meu nome não saiu na lista. Eu não queria nem que saísse, porque dá uma tremedeira pregar aqui. E olha que faz mais de 20 anos que eu venho pregando, né? Mas aqui dá uma tremedeira, pastores. O teu nome não saiu na lista, não liga não. Nome não gera propósito, mas propósito gera nome. Eu volto para o texto para a gente começar a encerrar. Existe um nome nesta igreja que é sobre todos os nomes. E eu gostei, porque até a hora que eu contei, falou 40 vezes o nome de Jesus aqui. Os louvores da coreografia foram uns hinos tremendos, aquele hino do Baruque que fala Jesus, Jesus, e eu fui contando. Só na hora que eu contei, depois eu perdi a conta. Foi 40 vezes já pronunciado nesse culto o nome de Jesus. Eu glorifiquei. Quantos podem glorificar pelo nome de Jesus? No Antigo Testamento precisava de muitos nomes para resolver problema. Precisava de muitos. Se precisava de cura, tem o Deus da cura do Antigo Testamento. Era mais de 70 nomes. Se precisava de algo, Jeová Rafá, Jeová Sabó, e vai indo, tantos Jeová. Mas Paulo escreveu assim: olha, e Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Não glorifica ainda que eu vou enfeitar. O povo passa por esta terra e o povo tem memória curta. Você concorda comigo? Gente que a gente lembrava depois que morre, foi mais um que, por exemplo, há mais de 2 décadas atrás morreu Ayrton Senna. Eu chorei quando ele morreu. Um grande patriota, sim ou não? Hoje você ouviu falar de Ayrton Senna? Quem ouviu? É raro, hein? As mãos estão tudo abaixadas. Foi mais um que? Foi. O povo tem memória? Eu vou aproveitar os políticos aqui. Morreu um grande político no estado de São Paulo por nome de Ulisses Guimarães. Lembram? Quando ele morreu, a folha do estado de São Paulo ficou negra, escrito luto pelo estado de São Paulo. Mas hoje ninguém fala mais em Ulisses Guimarães. Ontem que eu vi uma placa dele, Rodonel, Ulisses Guimarães. Foi mais um que? O povo tem memória curta. Quem é que não se lembra de Michael Jackson? Demorou a enterrar, hein? Mas enterraram. Você já ouviu falar de Michael Jackson hoje? Não. Foi mais um que? O povo tem memória curta. Mas esta noite, missionários, me desculpa a honestidade, nós não estamos aqui por causa de vocês, não. Vocês são a cereja do bolo, mas o recheio desse bolo, que chama obra missionária, é um nome que há mais de 2000 anos atrás ele também entregou o seu sangue, mas ao 3º dia ele ressuscitou. E nós vamos começar hoje. Vai ser 10 dias falando no nome dele. Se pregador vir aqui falar de filósofo, não aceita não. Vamos voltar a falar do nome de Jesus. Vamos voltar a falar do nome que tem, do que pode, do que é. Este nome resolve problema. Este nome toca onde o homem não pode tocar. Este homem faz o que o remédio não pode fazer. Tem alguém falando Jesus. Tem alguém falando Jesus. Não precisa enfeitar, é só dizer Jesus, Jesus. Pode ser banguelo, diga Jesus. Pode cantar desafinado, diga Jesus. Pode não saber pregar, diga Jesus, Jesus, Jesus. Tem alguém dizendo, eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Jesus. Se você canta, canta para a glória dele. Se você prega, prega para a glória dele. Se você lidera, lidera para a glória dele. Se você
você é missionário, seja missionário dele. Se você pastoreia, seja pastor para ele. Se você prega, prega o nome dele. Prega o nome dele. Eu encerro. Eu coloco a cereja do bolo. É a quinta lição? É a quinta? Pergunta qual a quinta lição. Está no verso 18. Olha aí. Olha que coisa linda. Pegarão na serpente. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e ossos. Em nome dele expulsarão demônios. Falarão novas. Sabe qual o quinto segredo dessa igreja? São 10. Mas eu vou falar só esses 5. Pergunta qual o quinto? É que tem uma promessa. E não foi teu pastor que fez, não. Não foi a convenção que te fez essa promessa. Foi ele. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Só coisa para crente pentecostal. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Quem tem uma promessa de Deus aqui? Se foi Jesus, o dono desta igreja, que fez a promessa, você pode ficar tranquilo, tranquila. Pergunta por quê? Porque promessa de Deus não tem data de validade. Se foi algum dos nossos amigos, companheiros aqui, ó, os políticos, se foi esse que fez a promessa, cuidado, hein? Se foi alguns pastores, eu estou no meio, tá? Cuidado com esse grupo de pastores, hein? De repente eles podem falar na emoção. Mas se foi Jesus que fez a promessa, quem tem uma promessa de Deus aqui? Pastores, obreiros, eu encerro dizendo: uma irmã lá de Minas Gerais foi num culto, por isso que eu falo que Deus trabalha no micro e no macro. Num culto, numa garagem. Onde era o culto? Mas o dono da promessa estava na garagem. Aí o pregador faz o apelo, ela nunca tinha ido no culto, católica ao extremo, levantou a mãozinha santa e veio para frente chorando, aceitou Jesus. Aí o dono da igreja tomou a vida do pregador e fez uma promessa para ela. Diz: mulher, eu te chamei para ser uma coluna na minha casa. Os teus filhos serão sementes do meu celeiro. E o teu marido, eu transformo ele num obreiro. Ela chegou em casa, nunca tinha ouvido Deus falar com ela, já chegou crente em casa. Falou para o marido: a partir de hoje eu sou da religião dos crentes. Ele falou: cruz credo, mulher, você não vai ser crente não, nós é crente desde o nascimento. Ele falou: não, mas o Deus lá falou comigo e é o Deus verdadeiro, hein? Eu senti que aquele lá não brinca não. Aí ela virou crente e o marido falou: é fogo de palha. Isso daí não adianta, irmão. Crente, quanto mais bate nele, mais ele cresce. Crente é igual clara de ovo.
Quanto mais bate, mais ele cresce. O marido começou a proibir, quanto mais proibia, mais ela dava um jeito de ir para a igreja. O marido não deixava ir no culto de noite, ela ia na consagração de manhã. O marido proibia a consagração de manhã, ela ia na tarde da benção. O marido proibia a tarde da benção, ela ia no domingo na escola dominical. E aí o evangelho não tem jeito. Quando Deus faz promessa, está prometido, não dá para voltar atrás. Aí ela começou a ser crente às escondidas. Teve que batizar nas águas escondidas, tomar ceia escondida. Mas Jesus é o dono da promessa, e promessa de Deus não tem data de validade. Quanto mais o irmão proibia ela ir, mais ela estava nos cultos. Chegou uma hora, ele falou: não tem mais jeito, faz o seguinte, já que você me deu essa decepção na minha igreja, vai para essa igreja de crente, mas o dia que eu chegar da missa, você já tem que estar dentro de casa com as crianças desse culto. Ela falou: combinado. Ela não podia nem receber a bênção apostólica. Ela saía correndo com as crianças e ia embora, mas acreditando na promessa. Tem um teclado aí? Tem um teclado funcionando aí? Acreditando na promessa. Aí quanto menos espera, Deus batizou ela com o Espírito Santo, começou a dar dons para ela, começou a pregar numa tarde da benção aqui, numa tarde da benção ali. Deus começou a cumprir a promessa. O marido em casa, parece que nada tinha acontecido. Um dia o pastor da igreja chamou ela, daquela pequena igreja, e diz: olha, Deus mandou chamar você para ser líder do ciclo de oração. A líder atual teve que mudar e você vai ser a líder. Pastor, eu não posso nem ficar na bênção apostólica. Mas Deus mandou. Deus começava a cumprir a promessa. Virou líder do ciclo de oração, aquela luta, mas Deus sempre cumprindo a palavra. Deus começou a usar essa irmã. Quem crê que Deus ainda cumpre promessas? E Deus começou a abençoar, e Deus começou a ser exaltado, glorificado. E passa um tempo, ela tem que arrumar o congresso do ciclo de oração, é a líder agora. E aí de repente ela começou a trabalhar todo o evento. Ela diz: meu Deus, me dá graça. Sexta-feira a abertura, Deus abençoou. No sábado deu tudo certo, domingo tudo certo. Quando foi à tarde, ela passou a camisa do marido, para o marido e para a missa. O marido chegou do jogo de futebol e ela falou assim: ó, a camisa tua está pronta para você ir para a missa? Ele falou: para a missa eu não vou, estou muito cansado, ninguém vai sair hoje, nós vamos dormir mais cedo. Ela falou: meu Deus, e agora é o final do congresso. Mas esta irmã tinha uma senha chamada oração. Quem aqui já ouviu falar? Ah, é pouca gente mesmo, é pouca gente. Aleluia. Aí ela entrou no quarto e ela fazia uma oração muito simples, mas muito real. Deus, manda ele para a missa, ou manda para a tua casa. Manda para a missa, ou manda para a tua casa. Manda para a missa, ou manda para... Irmão, crente quando sai da oração, sai cheio, sai esfregando o demônio pelo chifre no chão. Ela saiu marchando, foi em busca do marido. O marido deitado no sofá, ela diz: levanta, vai tomar um banho e vai para a missa. Ele falou: para a missa eu não vou, já falei que não vou. Então toma um banho e você vai para a igreja comigo. Aí ele diz: para a tua igreja então eu vou conhecer lá. Quem crê que Deus é Deus que cumpre. Deus está renovando promessas aqui hoje. Deus está renovando promessas aqui hoje. Aleluia. Aquele homem foi para aquele culto, sentou na última cadeirinha. Bom, o que eu gosto de Deus é Deus pega quem está aqui, quem está ali, quem está lá fora no telão, quem está do outro lado do mundo assistindo. Um abraço para os nossos irmãos do Japão, que eu preguei lá no final de semana e falei que ia mandar um abraço para eles. Pastor Yukio, 26 anos fazendo a obra missionária no Japão. Deus pega todo mundo no culto. Aquele homem começou a chorar, e a irmã lá do ciclo de oração só levantava a mãozinha e dizia: completa a obra, Jesus, completa a obra. No meio do culto, aquele irmã Inês, veio com um papelzinho e escreveu para o filho, um menininho de 5 anos de idade: leva lá para tua mãe. Quando a mãe leu o papelzinho, estava escrito assim: eu estou colado na cadeira, vem aqui me tirar daqui. E eu estou morrendo de vergonha porque eu não paro de chorar. Se eu tivesse perna, já tinha levantado e ido embora. Aí a mãe pegou a caneta, escreveu do outro lado: quem te colou aí foi o Espírito Santo. Fica tranquilo, porque aqui dentro não é feio chorar, é até bonito.
Irmão, vocês já repararam que dentro da igreja é tudo ao contrário? Lá fora o abecedário é ABCD, aqui dentro é obedecer. Lá fora, irmão, homem que não é homem não pode chorar. Aqui macho, para ser macho, tem que chorar e fazer beicinho ainda. Vocês já repararam que é tudo ao contrário, pastor Giovanni? O Jacó um dia entrou no Vale de Jaboque assim, ó, pastor meu fió. Aí ele saiu de lá assim, ó, todo tortinho. Aí a mulher dele disse: meu filho entrou todo certinho, está saindo todo tortinho. Ele disse: mulher, é agora que eu estou certo. Com Deus as coisas é tudo ao contrário. Quem crê nisso? Feliz foi Jeremias, que a palavra do Senhor é como martelo que esmiuça a penha. A palavra veio, o coração do homem foi quebrado. Quando o pregador fez o apelo, quem levanta as mãos aceitando Jesus chorando? O homem. Aleluia. A mulher levanta do círculo de oração com os filhos pequenos. O pregador nunca tinha ido lá, mas profecia não tem data de... Deus olhou e disse: mulher, tu és uma coluna. O teu marido levanto ele como um obreiro. Os teus filhos são sementes do meu celeiro. Assim diz o Senhor. O marido virou crente da noite para o dia. Ele olhou para a mulher e falou: amanhã tem o quê? É oração nas casas. Não precisa ir não. Não, eu quero ir nas orações, porque eu quero que eles orem aqui em casa também. Terça-feira é doutrina. Não precisa ir não, eu quero ir. Irmã, se Deus salvar o teu filho, você vai ter que, teu esposo vai ter que aceitar Jesus de novo. Vai ficar mais crente do que você. O marido ficou uma bênção. Em 3 meses fez discipulado, batizou nas águas. Deus abençoou, levantou ele como um diácono da igreja. Começou a trabalhar como diácono, a esposa líder do círculo de oração. Os dois fazendo a obra de Deus, dizimista, escola bíblica dominical. Pergunta: melhorou, pastor? Não, animado, melhorou, pastor? Se eu falar que piorou, vocês acreditam? Como entender as coisas de Deus? A família que nunca tinha passado necessidade em casa começou a passar necessidade financeira, mas a promessa estava de pé. Pastor, o negócio está tudo certo aqui, mas não é só aqui que tem que estar certo. Está certo aqui, é obrigação nossa. O negócio tem que estar ligado lá em cima. Quem está entendendo? A irmã que não tinha comida para dar para os filhos, eu estou encerrando agora. Tinha 1 quilo de farinha, repita comigo, 1 quilo de farinha. Colocou numa bacia e falou: só tenho isso, vou fazer uma receita incompleta, eu não tenho nem os ingredientes completos. O que eu gosto de Jesus é quando não tem para completar, ele completa. Ela começou a cantar aquele hino: não desanimes, por ter tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. Lágrimas caindo no pão, a tua cruz vai levando, chorando. Eu gosto de Deus é quando Ele quer trabalhar, Ele só olha. Ele só faz assim, ó. O pão foi para dar o crescimento. Após o crescimento foi para o forno, pastor Adriano. Aí o cheiro chegou na vizinha. A vizinha foi lá na porta: é bolo ou pão que a senhora está fazendo? É um pão. Que cheiro é esse? Me dá um pedaço ou me vende. A irmã falou: vou te dar um pedaço. Deu um pedaço de pão. No outro dia dividiu para os filhos o restante. No outro dia a vizinha veio com dinheiro na mão: que pão é aquele? Compra ingredientes para mim e para você, vamos fazer pão. Alguém pode dar um glória a Deus? No outro dia a outra vizinha: a senhora está fazendo pão? A irmã falou: estou. Então eu quero um pão. De repente a rua estava inteira lá: eu quero desse pão, eu quero desse pão. De repente os meninos da irmã começaram a entregar pão de bicicleta no bairro. Todo mundo querendo do pão dessa irmã. De repente a cozinha ficou pequena, teve que emendar a sala junto com a cozinha. De repente a casa ficou pequena, virou uma padaria. De repente o marido teve que sair do emprego, veio trabalhar com a irmã. De repente teve que comprar um lote. Quem crê na promessa? Construiu uma padaria. Aleluia. Hoje eles têm 18 funcionários.
Da padaria foi gerado um mercado. Tem um ditado nessa cidade: quem vai lá e não come do pão da irmã Neuzinha, que é o pão do milagre, não foi lá. Aleluia. Essa irmã tem 30 anos que ela é líder do ciclo de oração. André Reis, eu não aguento mais pregar lá. Todo ano ela quer que eu prego lá. Vou te indicar para pregar lá a partir desse ano. Uma filha desta irmã trabalha com os jovens da igreja. O marido desta irmã tem mais de 20 anos que é diácono da igreja. Quem crê que Deus cumpre a promessa? Passou-se 37 anos. Quantos anos? Quem lembra do menino de 5 anos? Quem lembra? Recebeu um convite para pregar no 39º Congresso de Missões, na abertura dos Gideões. Segura! Eu quero convidar minha mãe agora para dizer para vocês que Deus não erra. O Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. A promessa de Deus não tem data de validade. Nós estamos aqui declarando que Jesus Cristo é fiel. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Eu quero dizer para vocês, povo de Deus, que aquilo que o Senhor fala, Ele cumpre. Aquilo que Ele promete, Ele faz. Porque Ele fez na minha vida, aleluia. E eu estou grata ao Senhor, porque Ele prometeu, aleluia, de levantar o meu filho como pastor, como vaso. E o Senhor fez isso. E hoje eu vejo pelos meus olhos as promessas que o Senhor me prometeu. Por isso, amados irmãos, igreja de Camboriú, comece a glorificar o nome do Senhor e creia que Ele é Deus na tua vida. Ele te prometeu, Ele vai fazer, amando calamanácia, porque Ele é fiel. E as promessas do Senhor não caem por terra. O Senhor levantou esse meu filho para fazer uma grande obra, e nós temos visto Deus na vida dele, aleluia. E o Senhor tem cuidado da minha família. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. E essa padaria que o Senhor nos deu, amados irmãos, foi um sonho que Ele me deu. A receita do pão estava escrito, e no outro dia que eu me levantei, eu li aquela receita, e o Senhor diz para mim desta receita: eu vou fazer grande obra na tua vida, eu vou te abençoar, eu vou te prosperar, e os teus filhos serão abençoados, aleluia. Amados irmãos, hoje, Monte Santo de Minas, e eu quero dizer, mandar um alô lá para Monte Santo de Minas, que é a minha terra, minha cidade natal, aonde o Senhor abriu as portas, e temos uma panificadora lá, que ninguém vende como nós. Por quê? Porque foi Deus que prometeu, e quando Ele promete, Ele faz. Que Deus continue te abençoando, e eu agradeço essa rica oportunidade. Se Deus te fez uma promessa, nada vai impedir. Promessa de Deus não tem data de validade. Eu quero fazer uma oração com a permissão do pastor. O primeiro convite é o propósito. Onde tem uma alma para Jesus agora?
Vai orando aí, cadeias estão quebrando. Não saia agora, não saia, não, é a cereja do bolo. Onde tem uma alma, você que estava distanciado dos caminhos do Senhor, quer voltar hoje. Você que ouviu a palavra, cadê o missionário de banco aí, o evangelista de banco? Aleluia, aleluia. Onde está você? É só levantar tua mão, nós vamos orar por você. Tem uma alma para Jesus, aleluia. Aí na internet, quer voltar para Jesus? O Jesus que eu preguei aqui, ele muda histórias, aleluia. Não tem? Aleluia. Eu vou fazer o segundo apelo. O segundo apelo é que você ouviu a palavra e você se identificou e tem uma promessa, e hoje Deus está ressuscitando esta promessa. Sai do teu lugar correndo, eu vou te ajudar com uma oração. Aleluia. Deus está renovando alianças aqui hoje. Venha. O Deus que mudou a história da minha mãe, mudou a história dos meus pais, é o Deus que está aqui hoje. Olhe todos para mim aqui, vem vindo, nós já vamos orar. Sabe o que eu acho bonito nessa história? É que a minha mãe passa essa receita para todo mundo. Eu falo, mãe, eu até parei de falar, a senhora não tem medo de passar receita? Ela falou, não, foi Jesus que me deu. Todo mundo que faz do pão não fica igual. Pergunta por quê? Porque o segredo não é a farinha de trigo, o segredo não é o fermento, o segredo é a unção. Eu estou arrepiado aqui. Não tenha medo da concorrência. O que Deus te deu pode abrir um comércio em frente, pode abrir do lado, que foi Deus que abriu. Olha, eu estou arrepiado aqui. É com alguém que Deus está falando. Deus está dizendo, eu sou Deus que fiz a promessa. Estou sentindo Deus aqui renovando alianças. Na live tem 50 pessoas aceitando a Jesus. Olha a notícia aí, ó. Pode dar um glória a Deus pelas 50 vidas aceitando Jesus. Se tiver alguém aqui, mais alguém, levanta a mão para a gente ir identificando. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou sentindo que Deus esta noite está cumprindo promessas, renovando alianças. Sabe o milagre maior? É que passou todos os anos, e hoje sabe quem é o pastor da minha mãe? Deus me deu o privilégio de ser o pastor da minha mãe. Só Deus faz essas coisas. Eu quero que você coloque a mão no teu coração. Eu estou sentindo algo do céu aqui. Pastores, obreiros, missionários e missionárias, a promessa de Deus continua de pé. Eu sei quando eu ensino, eu sei quando eu prego, mas eu recebo também quando eu profetizo. Deus manda dizer para alguém aqui que aquilo que poderia demorar anos, que amando que lá ia ser, aquilo que poderia demorar meses, aquilo que poderia demorar até semanas, Deus está fazendo da noite para o dia. É da noite para o dia, é da noite para o dia. Quem crê nesta palavra, com a mão levantada, com a mão levantada. Espírito Santo de Deus, eu preguei a tua palavra, e o pregador só consegue levar a mensagem até o ouvido do ouvinte, mas do ouvido ao coração és tu, Espírito Santo. Vai renovando alianças, vai renovando chamadas. Vai renovando, vai renovando, vai renovando, vai renovando. Eu estou sentindo Deus renovando alianças. E amando queira amarrar.
Receba desta renovação. Tem um azeite fresco sobre a tua cabeça agora. Quem é batizado em línguas estranhas, Ele te renova agora. Quem não é batizado, Ele te batiza agora. Receba o toque do divino Espírito Santo. Tem alguém recebendo, 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 tem alguém recebendo. Põe a mão no ombro deste companheiro aí, desta companheira, aqui na nave, aí também, aleluia, aqui no altar, os missionários. A mensagem de Deus é: o túmulo está vazio. A visão de Deus é maior do que a nossa. Pregamos o evangelho de poder e proferimos um nome que está acima de todos os nomes. E sobre a tua cabeça, sobre o teu ministério, sobre a tua chamada, tem uma promessa. Tem uma promessa. Só quem tem promessa. Eu vou estar ali no estande dos Gideões, autografando o livro para vocês, as 13 casas que Jesus visitou. E eu tenho também outro livro hoje, A Cereja do Bolo, que eu conto o testemunho da minha mãe. Você pode nos procurar ali. Aleluia, nossa irmã vai estar louvando. Não saia daqui com as mãos levantadas. Aleluia. Só quem tem uma promessa vai falar no ouvido desse companheiro, desta companheira aí. Promessa de Deus não tem data de validade.